please. Rádio São Vicente. Rádio São Vicente. Ligada assim. Ora bem, estamos então de regresso com a emissão de segunda-feira, 8 de abril, como vos tinha prometido no arranque desta emissão, que íamos ter entrevista e novamente trazemos então essa rubrica mensal que é falar sobre a saúde mental. E como já é um habitué, a doutora Amanda Vieira, psicóloga clínica, que vai estar cá para falarmos mais um tema. Neste caso, o tema que trazemos hoje é como é viver com uma pessoa que tem doença mental. Boa tarde, doutora Amanda Vieira. Obrigado uma vez mais por arranjar disponibilidade para vir até cá à Rádio São Vicente e falarmos um pouco sobre a saúde mental, não é? Olá, Luís, boa tarde a todas as pessoas também que nos ouvem. Pronto, claro, é muito importante nós podermos ter sempre aqui um espaço e agradeço também por isso, porque a saúde mental de facto é muito importante na vida de cada um de nós. E a primeira questão que lhe coloco é, no caso, como é explorar como é que o estigma em torno das doenças mentais afeta as pessoas e as suas relações. Eu diria, Luís, que o estigma já não é tão forte como era antigamente. O estigma, no fundo, é quando nós temos aquela ideia de que uma pessoa que tem doença mental é uma pessoa que é maluca ou uma pessoa que não consegue estar bem com os outros. Não é? Este tipo de ideias que às vezes nós vamos criando e que não corresponde à verdade. E, portanto, a boa notícia é que, de facto, as coisas já não são como eram, se calhar, há 5, 10, 15 anos atrás. Portanto, hoje em dia, também, como temos espaço para falar mais sobre saúde mental, o estigma já não é tão intenso como antes, mas ainda assim ainda existe, não é? Ou seja, esta ideia de que uma pessoa que tem algum tipo de diagnóstico de doença mental é muito diferente de todas as outras, e isto não é verdade mesmo. E abordar o que são doenças mentais e as suas causas e como é que elas afetam a vida das pessoas. Isso é fundamental, não é? Ou seja, quanto mais nós conhecermos, lá está, menos preconceito, menos estigma nós temos associado às doenças. Portanto, se eu tiver também... Por isso é que é tão importante aquilo que nós fazemos todos os meses, não é? Falar sobre a doença mental. Porque quanto mais eu conheço, mais eu percebo que, para além de ser algo que pode acontecer a qualquer um de nós, se eu estiver atento muitas vezes aos sinais, às consequências, aos sintomas, então também consigo prevenir muitas vezes o agravamento da doença. Já há aquela situação da comunicação e apoio. Portanto, falar sobre a importância de uma comunicação aberta e de apoio ao líder como uma pessoa que tem, ou lidar com uma pessoa que tem uma doença mental, é também um bom suporte, não é? Sem dúvida alguma, ou seja, eu costumo dizer que a comunicação é a base para tudo, seja que tipo de situação for e que relação for, mas quando nós conhecemos alguém que tem uma doença mental diagnosticada, é muito importante nós também deixarmos a pessoa à vontade para poder conversar connosco sempre que ela precisa e sempre que tem essa necessidade. Porquê? Porque tendencialmente nós vamos para o isolamento social, ou seja, eu estou-me a sentir um bocadinho mais ansiosa ou mais deprimida e então tenho tendência a isolar-me um bocadinho mais. Se as pessoas que estão à minha volta também me deixarem à vontade para isso, não é? Lá está, a comunicação facilita depois bastante no processo. Depois passamos a uma fase que é a psicoeducação. Como é que os familiares e amigos, neste caso, podem se educar sobre as doenças mentais para apoiar os seus entes queridos? É uma questão. Não, mas isso é muito, muito importante, Luís, porque lá está, quanto mais nós conhecermos, menos entraves e barreiras nós colocamos. E, portanto, eu diria que não é só quando eu tenho um amigo ou um familiar que eu devo procurar ir saber, mas quando isso acontece, eu quase que tenho o dever de o fazer. Ou seja, o que é que será que esta pessoa está a enfrentar? O que é que será que ela está a sentir o mais próximo que está a sentir? Obviamente que isso nós nunca vamos saber a 100%, mas o que é viver com esta doença? E o que é que significa ter esta doença? E para isso, eu costumo dizer que o melhor é mesmo nós recorrermos a um profissional de saúde, neste caso um psicólogo, um psiquiatra, ou alguém que trabalhe assim dentro da área da saúde mental, que possa muitas vezes esclarecer as nossas dúvidas, não é? Ou seja, o que é viver com alguém que tem ansiedade? O que é que eu posso fazer quando eu tenho uma pessoa próxima a mim que está a ter um ataque de ansiedade, por exemplo? Muitas pessoas não sabem. Isto é importante.
Estamos à conversa com a doutora Amanda Vieira, psicóloga, que estamos também a abordar o tema que é como é viver com uma pessoa que tem doença mental. Espero que, de certa forma, os nossos amigos ouvintes que estão desse lado estejam, de certa forma, atentos a esta conversa. Sim. De certa forma, poderá ajudar e poderão também esclarecer alguma situação. Neste caso, claro. Passamos à próxima questão, que é tratamentos e recursos. Explorar as opções de seguimento, de tratamento, incluindo terapia, medicamentos e outros recursos disponíveis, não é assim? Sim. Para poder ajudar. Sim, sem dúvida alguma. Ou seja, quando eu faço parte, não é, de um núcleo em que alguém tem um diagnóstico de doença mental, é muito importante, lá está, eu estar informado enquanto familiar, enquanto amigo, enquanto colega de trabalho. E se eu estiver informado, eu também sei, à partida, a que pessoas, por exemplo, eu posso recorrer para pedir ajuda. Já me aconteceu também, assim, em 2 segundinhos só partilhar que eu portanto, acompanho adolescentes e adultos também, e já aconteceu, portanto, virem os pais até à consulta, tudo muito bem, Amanda, então, a minha filha tem um diagnóstico de ansiedade generalizada, o que é que eu faço, não é, em caso de ataque de ansiedade? Portanto, como é que eu consigo confortá-la? Como é que eu consigo ser um suporte? E isso é bastante importante, ou seja, eu saber que apoios e recursos é que eu consigo ter também para ajudar a pessoa que está ali comigo. Reforçando também a ideia ou a importância do autocuidado para cuidadores, não sei? Sem dúvida alguma. Por isso é que o nosso tema hoje é tão importante, Luís. Porque, como nós conversávamos um bocadinho antes, esta questão da doença mental, muitas vezes nós focamos no doente e tudo muito bem, porque de facto é a pessoa que precisa do acompanhamento e do tratamento. Mas depois temos os cuidadores, não é? E os cuidadores são as pessoas que fazem parte também da vida daquela pessoa, mas que muitas vezes se deixam ficar para segundo e terceiro plano. Portanto, quando eu sou cuidadora também de alguém que tem doença, seja ela física ou mental, não importa neste momento, eu tenho sempre que ter em atenção também que tenha um espaço para mim, para cuidar de mim. Caso contrário, às vezes... A outra questão que lhe coloco, doutora Amanda, é como é que as relações sociais e as redes de apoio desempenham um papel vital no processo de recuperação e adaptação? Lá está, porque nós somos seres sociais, uns mais do que outros, portanto, eu costumo dizer assim quase um bocado a brincar, que existem as pessoas que dizem mas eu não dependo e não preciso de ninguém para viver e tudo muito certo, mas a verdade é que nós continuamos a ser sempre seres sociais, portanto, em questão de doença, muitas vezes, ou muitos de nós, e não quero generalizar, como é óbvio, mas muitos de nós temos a tendência para nos isolarmos, porque sinto um bocadinho mais em baixo, com menos energia, então tenho tendência a recusar os convites e a não estar atento com outras pessoas. Portanto, se eu tiver uma boa rede de suporte, mais facilmente, nestes momentos em que eu tenho tendência para me isolar, os meus amigos vão fechar por mim e vão dizer: Amanda, vamos. Ou a minha família vai fazer o mesmo, não é? Amanda, não. Eu sei que tu queres ficar em casa, mas é importante que tu venhas a este convívio. Daí ser tão importante ter uma boa rede de suporte. E discutir estratégias e técnicas, neste caso, para lidar com situações desafiadoras e em momentos de crise, não é? Isso também, estou a tentar fazer uma ponte dessa última questão para esta. Sim, ter muito conhecimento sobre aquilo que é a doença daquela pessoa, não é? Ou seja, se eu tiver um amigo meu que está com uma dor de garganta, à partida eu sei que terá que fazer medicação e ter outros tantos cuidados para não agravar. E o mesmo se passa com a doença mental. Portanto, se eu tiver em atenção qual é que é aquela doença em específico, então eu também vou conseguir ter estratégias para ajudar. No caso da ansiedade, por exemplo, muito especificamente, porque já referi aqui ao longo da conversa a ansiedade, eu posso aprender a fazer uma respiração profunda. Eu posso aprender o que é que eu devo e não devo dizer no momento de crise. E até é aconselhável ao longo do dia fazer várias respirações profundas, não é? É. Será que fazemos? Não. Pois, eu também. Não Pois, eu também. Bem, enfim, mas lá está. Claro. Ou seja, é importante para prevenir. Ter um momento. Para prevenir. A prevenção é super importante. Portanto, quanto mais eu conhecer, mais eu consigo depois também partilhar com a pessoa estratégias. Claro. E aquela fase em que podemos partilhar a história de sucesso de pessoas que convivem com doenças mentais e as suas famílias. É aquela parte da história do sucesso, não é? De sucesso, não é? Sim. E acompanho muitas pessoas nessa situação, Luís, de situação que tem doença, e depois também tem a família, tem os amigos, e habitualmente a família até é quem mais acompanha.
Eu tenho muitos casos de sucesso porque quem está do outro lado também se interessa por conhecer e por saber. E ao mesmo tempo também tem espaço para cuidarem deles. Ou seja, eu posso ser a melhor cuidadora que consigo ser, mas para ser uma excelente cuidadora de alguém com doença mental, eu também tenho que, de vez em quando, ou muitas vezes, estar em primeiro plano. Isso é muito importante. Preciso também saber-se cuidar, não é? Acima de tudo, antes de poder ajudar também. Sempre. Entretanto, há conversa com a doutora Amanda, psicóloga clínica, psicóloga Amanda Vieira, que de certa forma está disponível com as suas consultas ali no consultório de Ponta Delgada, não é assim? Exatamente, sim. Nós temos agora, neste momento, já abrimos portas ao consultório de Ponta Delgada, que fica ali mesmo, portanto, no edifício da farmácia também de Ponta Delgada. Temos várias especialidades médicas e não só, portanto, no fundo, nós somos um consultório de bem-estar e, portanto, temos diferentes abordagens e neste momento contamos com uma equipa também médica, altamente especializada e pronto, e para a próxima semana vamos também fazer rastreios gratuitos dentro da área da saúde mental e, portanto, para quem interessar, apareçam. A partir de que dia, doutora Amanda? A partir de que dia que vai haver os rastreios? Vamos ter diferentes dias, portanto, vou estar eu, que sou mais orientada para adultos, para a faixa etária dos adultos, e vou estar no dia 19 de abril à tarde, que é na próxima sexta-feira, portanto, esta sexta-feira há 8 dias, e depois vai estar a minha colega, a doutora Marisa dia 17 de abril à tarde e dia 20 de abril de manhã. Portanto, rastreios a acontecer gratuitos ali no consultório de Ponta Delgada, na farmácia, mais precisamente na farmácia de Ponta Delgada. É só se deslocar lá e aproveitar de certa forma, não é? Exatamente, sim, porque é gratuito, a começar por aí. Depois têm a oportunidade também de conhecer o nosso consultório, têm a oportunidade de nos conhecer também e, no fundo, tentar perceber de que modo é que está a nossa saúde mental. Ou seja, ter em consideração alguns sinais ou alguns sintomas que neste momento podem não estar assim muito atentos e que nós vamos ajudar precisamente nisso. Daí ser muito importante. Doutora Amanda, uma última mensagem para quem nos está a escutar sobre relativamente ao tema que debatemos hoje. Uma última mensagem, como é viver com uma pessoa que tem doença mental, o que gostaria de acrescentar de certa forma que pudesse ajudar quem nos está a escutar? Dizer apenas que tenho o máximo de empatia por pessoas que o fazem, porque eu sei que muitas vezes numa fase inicial em que nós não conhecemos muito e que não sabemos também como agir, é uma situação muito complicada também para quem está próximo, mas procurem suporte, vão à procura do psicólogo, questionem, se tiverem dúvidas, tirem todas as dúvidas, não pesquisem livremente na internet, porque muitas vezes isso é um erro e não ficamos bem informados. Procurem mesmo um profissional, tirem dúvidas, cuidem de vocês, isso é fundamental. E evitar acima de tudo o preconceito, quer dizer, doença física, doença mental, saúde física, saúde mental, portanto é de tudo de mãos dadas e nós somos um só, no fundo é isto, nós somos um só, Luís. E para quem nos está a escutar, podem sempre consultar a doutora Amanda na farmácia de Ponta Delgada, onde está situado esse mesmo consultório. É um novo consultório que está lá, portanto podem sempre marcar ou agendar a vossa consulta com a doutora Amanda Vieira, não é assim? Exatamente, sim, eu estou lá sempre todas as segundas-feiras da parte da tarde. É só marcar. E portanto é só, exatamente, é só marcar. E nós marcamos também encontro no próximo mês de maio, agendamos essa rubrica a falar sobre saúde mental. Até lá, fique bem e sucesso. Obrigada, Luís, obrigada a quem nos ouviu também. Rádio São Vicente, ligada assim.